Na história da NBA, existem times que ganharam o tempo todo, times que têm períodos melhores, outros piores, até times que nunca venceram nada. Essas são as estatísticas. Mas se você quiser falar de carisma, meu amigo, então você vai ter que olhar para o Denver Nuggets. O Denver Nuggets foi fundado em 1967, ainda na ABA, uma antiga liga concorrente da NBA. O time é da cidade de Denver, no estado do Colorado. E, pelo que dizem, é uma vantagem, e eu vou te explicar por quê. Porque Denver, conhecida como Mile High City, fica a 1 milha de altitude, o que dá um pouco mais de 1,5 km acima do nível do mar. Mas eles lá preferem o número em outra unidade de medida. São 5.280 pés. Os Nuggets chegam a escrever isso na quadra até como forma de intimidar os adversários, que dizem sentir os efeitos da altitude quando jogam por lá. No começo, o nome do time era Denver Rockets. Em 1974, o nome mudou para o atual Denver Nuggets, que não tem nada a ver com frango, tá? Essa piada foi boa. Traduzindo para o português, Nuggets significam pepitas, referência à corrida do ouro que aconteceu no Colorado ainda lá nos anos 1800. E é lá que fica o Rocky Mountain National Park, o Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Lar do Rock, o mascote do Denver Nuggets. Mascote não, super mascote. Ele é chamado assim, Rock, o super mascote. E o Leão da Montanha é animadaço. Ele só não gosta mesmo é do Charles Barkley. Rapaz, os dois têm uma treta aí desde os anos 90, quando o Charles Barkley ainda jogava. Quer dizer, eles fingiam que brigavam, né? Amavam se odiar. Ou odiavam se amar. Até que em 2023 eles fizeram as pazes. Olha lá que bonitinho, né? Calma, deixa pra lá, vai. Quando não está brincando com Charles Barkley, o Rock está arremessando do alto de uma escada gigante, jogando pipoca nos outros, enterrando... Opa, aí deu ruim pro Rock. Esse gesto aí do dedo balançando negativamente era a marca registrada do Dikembe Mutombo, pivô famoso pelos tocos, o que, por si só, já representou uma revolução no Denver Nuggets. É porque a história começa muito antes dele. Se liga só. Desde a fundação em 1967, o Denver Nuggets sempre foi um time que gostava muito de atacar, mas não era tão fã assim da defesa. É dos Nuggets a maior sequência de jogos com mais de 100 pontos da história da NBA. Foram 136 jogos, incluindo toda a temporada de 1981 e 1982. Os Nuggets também estão envolvidos no jogo com mais pontos na história da liga. Foram 370 pontos na derrota do Denver em 3 prorrogações para o Detroit Pistons em 1983. Olha que loucura! 186, 184, a second to play, and now it's over. Não à toa, o craque do time na época, o Alex English, é o maior pontuador da história do Denver Nuggets. Ele fez mais de 21.600 pontos e tem a camisa número 2 aposentada por lá. Tudo isso fazia dos Nuggets os reis do entretenimento. Mas quando a gente ia olhar para os resultados, o estilo de jogo não se justificava. Tanto que em 1991, a imprensa esportiva americana chegou a chamar o time de Denver Nuggets, sem o D de defesa. Essa história começou a mudar justamente no draft da NBA de 1991. The Denver Nuggets select Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo, pivô congolês de 2,18 metros de altura. Mano, 2,18 é muita coisa. Trocava as lâmpadas de casa sem precisar de escada, você tá ligado, né? E ao contrário da tradição do Denver até então, o Mutombo era um especialista em defesa. Mais do que isso, em tocos, foram quase 1.500 só pelos Nuggets, e é o recorde da franquia. 3.289 tocos na carreira. O cara é brabo. Na história, tá atrás apenas de Hakeem Olajuwon.
E todo toco era seguido desse gesto aqui, ó. No, 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 no. É uma espécie de aqui não, marca registrada do homem. Com o Rock não foi exatamente um toco, mas valeu pela zoeira. O Mutombo era brabo demais, né? Já na temporada de calouro, ele meteu essa aí, ó. I will dominate some point. Dominate. Swatted away. Dominate. Mutombo. Tough move. You get the idea. E dominou mesmo. Os garrafões da NBA eram todos dele. O cara deu toco até no Michael Jordan, e isso foi pelo Atlanta Hawks, mas acho que vale lembrar. O Mutombo deu o toco no Jordan, depois resolveu brincar com ele. Big for real, you haven't got me yet. Huh? Mike, Don't even try it. E depois disso, o Jordan enterrou em cima do Mutombo. MJ. Oh, he did it! Michael shakes the finger. And he a got technical. He He got a technical, but he finally got his dunk on Mount Mutombo. O Mutombo ficou em Denver apenas de 1991 a 1996, mas foi o suficiente para mudar o time de patamar, chegando ao auge na temporada 93-94. Ali, o Denver Nuggets foi aos playoffs com a 8ª vaga do Oeste. Na primeira rodada, pegou o favoritaço Seattle Supersonics. Perdeu os 2 primeiros jogos, mas ganhou os 3 seguintes e venceu a série, que na época era disputada em melhor de 5 partidas. Foi a primeira vez na história da NBA em que o time classificado com a pior campanha venceu o de melhor campanha. Mas os Nuggets perderam para o Utah Jazz na segunda fase dos playoffs. O Denver Nuggets tentou vencer pela defesa, mas não funcionou. Talvez o estilo histórico do time, o ataque, fosse de fato a solução. E aí o draft de 2003 ajudou e muito. Antes de falar quem Denver selecionou, vamos falar um pouco desse draft de 2003? Foi um dos maiores da história da NBA. Deles saíram, entre outros, o brasileiro Leandrinho e a base do Miami Heat, campeão da NBA em 2012 e 2013. Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron James. Mas o que nos interessa aqui é o que o Denver Nuggets fez com a terceira escolha daquele draft, logo depois do LeBron James e do sérvio Darko Milicic serem selecionados. With the 3rd pick in the 2003 NBA Draft, the Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University. Simplesmente Carmelo Anthony, o cara das trancinhas inconfundíveis. Um dos maiores pontuadores da história da NBA. E além de craque e basicamente um popstar, o Carmelo Anthony se tornou quase que imediatamente o líder daquele time do Denver Nuggets, que contava também com o brasileiro Nenê Hilário. Os dois faziam uma dupla absurda em quadra e o Carmelo rapidamente se tornou um dos principais pontuadores da liga. Mas o time continuava caindo cedo nos playoffs. Os Nuggets começaram então a testar parceiros para o Carmelo. Primeiro, Alan Iverson. Os dois formaram uma dupla incrível e protagonizaram várias jogadaças. Estavam juntos em quadra no dia 16 de março de 2008, quando o Denver fez 168 pontos contra o Seattle Supersonics. Só os dois fizeram 50 pontos naquele jogo, mas nada de título. Em 2008, saiu Iverson e chegou Chauncey Billups, cara vencedor, campeão e MVP das finais de 2004 com o Detroit Pistons. Esse time do Denver foi longe em 2009. Nas semifinais do Oeste, passaram pelo Dallas Mavericks. Destaque pro game winner do Carmelo Anthony no jogo 3. They didn't call it, and Carmelo hits it! Carmelo hits it! Mas nas finais do Oeste, os Nuggets perderam para o Los Angeles Lakers, que também tinha um timaço com Kobe Bryant, Paul Gasol e companhia. Os Lakers acabaram campeões da NBA naquele ano. Time desmontado de novo. O Carmelo Anthony foi para o New York Knicks e o Denver Nuggets seguiu outro caminho. E o draft de 2014 iria mudar para sempre a história dessa franquia. 41ª escolha. The Denver Nuggets select Nikola Jokic from Sombor, Serbia. Cara, a verdade é que ninguém esperava muita coisa do Jokic, um pivô sérvio que parecia não ter muita mobilidade.
I didn't hear one word that you say. Um cara que não lida muito bem com microfones. E não gosta muito de festas. When is parade? When is parade? Thursday. No. I need to go home. Hello. Tudo bem que depois ele curtiu. You know that I told that I don't want to stay on parade, but I want to stay on parade. This is the best. O cara que chega a cavalo para receber o troféu de MVP da NBA. Inclusive, o primeiro jogador do Denver Nuggets a levar o MVP. E 2 vezes! Além de ser o grande líder do primeiro time do Denver Nuggets a chegar em uma final da NBA. E a conquistar um título da NBA em 2023. It's over. The Denver Nuggets can finally call themselves NBA champions. Um ano inesquecível para o Jokic, um cara que reinventou a posição de pivô, que já é o líder histórico de triplos, duplos e assistências do Denver Nuggets, e que depois do título inédito só tinha uma preocupação. How soon till you're back in South? I need to. On Sundays I have my horse racing in my Horse racing. Nikola Jokic, sérvio, criador de cavalos, 2 vezes MVP da NBA e provavelmente o maior jogador da história do Denver Nuggets. Se isso não é carisma, eu não sei de mais nada. And they say I cannot jump. E esse foi o Times da NBA sobre o Denver Nuggets. Até a próxima aqui no Prime Video, hein? Fui!